Amém, amada igreja? Vamos ler então. Diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passe. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Incline sua cabeça, em esperança e graça e virtude, oremos ao Senhor. Pai Santo, bendito é teu nome pela riqueza desta oportunidade. Tem nos dado a vida, Senhor, mantido em nós o sopro de vida, ó Deus Santo, para que em esperança e em verdade possamos apresentar a Ti o que há de melhor em nós, que é procedente de Ti, Senhor, na condução do Teu Espírito Santo, a verdadeira adoração. Eis aqui a Sua igreja, Senhor, ao qual Tu amas, ó Deus de amor e de misericórdia, sobre a qual, Senhor, Tu tens colocado o Teu nome, ó Senhor amado, e pelo Teu santo nome nós somos conhecidos. Em Cristo Jesus, perdoa os nossos erros e nossas falhas, e por Tua graça e misericórdia, Senhor amado, nos alcance no poder da Tua palavra. Reconhecemos as nossas limitações, mas entendemos que com Tua graça há de Ti uma fonte inesgotável, Senhor amado, que assim nos fala pelo poder da Tua palavra. Precisamos ser transformados, precisamos ser moldados segundo o Teu santo querer para a Tua glória. Renova em nós a esperança, ó Deus de amor, porque em Ti esperamos e confiamos, ó Deus da verdade. Em nome de Jesus, permita-nos em Ti santificar o Teu nome pela receptividade da Tua palavra, na condução do Teu Espírito Santo da verdade. Pai Santo, rogo-Te que toda barreira de impedimento caia por terra, Senhor amado, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, assim oramos, ó Deus Santo. Derrama sobre nós espírito de sabedoria e de discernimento. Estampa nas tábuas de carne do nosso coração a Tua palavra da verdade. Molda-nos com Tua graça e com Teu poder, ó Pai Santo, no nome bendito de Jesus. Assim oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém, amém, Jesus. Amados de Deus, poder sentar. Quando nós lemos no livro de Abacuque, no seu capítulo 1, a gente vê um homem diante de Deus, numa época tão controversa, em dificuldades, incompreensões, injustiças, afastamento de Deus, perda do que é o sentido da fé. Mas vemos um homem que, sabendo o que Deus iria fazer com Israel, porque se fazia necessário com que o povo ouvisse uma voz, da qual eles rejeitavam ouvir, que era a voz de Deus, e muitas vezes, para que o homem possa ouvir a voz de Deus, Deus permite com que certas circunstâncias aconteçam em sua vida. E este homem clamou diante de Deus, porque sabia que Deus iria permitir com que os inimigos de Israel os alcançassem. E ele começou a orar, buscar e pela fé lutar com Deus, para que isto não acontecesse. E neste orar ao Senhor, buscar ao Senhor, Deus deu a resposta a ele. A resposta está no capítulo 2 que acabamos de ler. Ele diz assim em suas palavras, que quando a voz do Senhor veio a ele, ele se estremeceu, seu coração se estremeceu, derreteu na presença de Deus. E Deus falou para ele assim: olha, pegue uma placa, escreve a visão que você vai ver. E muitas vezes nós oramos a Deus, esperando de Deus uma resposta que vem trazer o sentido contrário daquilo que nós tememos, estremecemos.
Mas há de Deus uma soberana vontade, da qual Ele precisa sobre nós, na sua igreja, sobre toda a criação de suas mãos, realizar. E Deus deu a resposta para eles, dizendo assim, que iria fazer o que estava determinado fazer e permitir com que os inimigos viessem contra Israel, mas que da mesma forma Deus iria cobrar dos inimigos de Israel a apreensão, o oprimir, mas era necessário Israel passar por aquilo para poder entender o que era a voz de Deus. Mas o Senhor falou para ele assim, olha, que em determinado momento, haveria paz, a plenitude de paz. E o Senhor deu uma recomendação para ele, descanse nisto, aguarde nisto. Amada igreja, nós precisamos andar pela fé. O que é a fé? A fé, a palavra de Deus nos dá o que é o script do que ela é, do que ela opera em nós. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas das quais nós aguardamos. Então entendemos que a fé é aquele que opera a grandeza de cumprir as coisas para a gente. Então quando a gente vem a esta casa com fé e esperança, expectativa, a fé é a capacidade de dizer assim, que Deus é capaz de fazer o que Ele quer. E que nada demove a mão de Deus no que Ele quer fazer e precisa fazer. E no que é a sua promessa e a sua verdade, nada demove a mão de Deus. Mas há sobre a fé como um pedestal, aquilo que a Bíblia chama de confiança e esperança. A confiança é sinônimo da esperança. A esperança, o que ela é, igreja, para a gente? Porque o justo andará pela fé, o justo viverá pela fé, e essa fé como pedestal tem sobre ela aquilo que nós colocamos como esperança daquele que vai fazer e cumprir na presença dEle. A esperança nos faz ter certeza de aquilo que não vemos, de alguma forma nós veremos para a glória do Senhor. E Deus, usando Paulo, ele disse assim uma coisa impressionante, meus irmãos, porque a gente precisa viver por essa fé. E nesse mecanismo que o próprio Deus ele elaborou, num plano impressionante de nos resgatar, ele disse assim, olha, pela graça sois salvos, usando Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Ele diz claramente para a gente, que nas nossas limitações, nas nossas incapacidades, o Deus provedor, supre-nos com a verdadeira fé e a esperança. Deus não nos abandona ou impõe sobre nós uma condição de vida da qual Ele mesmo não tem a capacidade de prover para nós toda essa capacidade. Ele diz assim, através de Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, e isto não vem por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Um dom que Deus te capacitou, nos capacitou para depositar nele toda a nossa fé. E sobre esse pedestal que é a fé, depositar toda a nossa confiança e esperança. Eu não posso, você não pode. Muitas vezes eu não tenho certeza, e talvez você também não tenha muita certeza de muitas coisas. Mas uma coisa é certa, Ele pode e é capaz de fazer. Ele é tremendo de realizar. Assim como Ele falou com Abacuque, Ele fala para a gente, descanse. Ainda vai ter muitas intempéries, tempestades, dificuldades, governos e desgovernos, mas mesmo em toda essa bagunça, descanse. Descanse no Deus que tudo pode fazer. Porque eu preciso viver pela fé.
E esta fé precisa, como um pedestal, ter toda a minha esperança e confiança depositados sobre Ele. E o Senhor, usando Paulo, disse assim, em relação ao que é essa esperança. No seu capítulo 8 de Romanos, verso 24, o Senhor disse assim, olha, porque em esperança somos salvos. Nós somos salvos pela graça, como Ele mesmo disse, mas há algo que nos mantém dentro dessa linha de salvação. Quando eu tenho a capacidade de Deus de reter essa esperança, porque eu preciso reter essa esperança. Ele diz assim, olha, porque em esperança somos salvos. E não é uma esperança qualquer, que se baseia no que vemos ou sentimos. Mas ele diz assim, olha, ora, a esperança que se vê não é esperança. Mas como isso? Ele diz, a esperança a qual Deus nos rega não é uma esperança comum como nós vemos. Não é a esperança comum do homem natural. Porque o que alguém vê, como esperará? Nós andamos pela fé contemplando o que não vemos, mas temos certeza que está lá. De um Deus que diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, em minha casa há muitas moradas, e eu vou preparar, e quando eu preparar, virei outra vez, para que estejais aonde eu estiver. Bendita a esperança a qual Deus tampou em nosso ser. Eu preciso reter a minha esperança, independente de qualquer coisa, porque é uma soberana vontade que opera em nós e sobre nós, unicamente para a glória de Deus, porque Deus quer nos levar para junto dEle, e é preciso reter essa esperança. Eu ando pela fé, eu tenho de Deus um dom que me coloca em fé diante dEle, e como um pedestal verdadeiro, coloco sobre Ele a toda a minha confiança e esperança. E Ele, em Hebreus capítulo 6, no verso 11, olha o que Deus fala, usando esse escritor, que alguns creem que foi Paulo, não sei, mas com certeza o autor inspirador é o Espírito Santo. Disse assim, olha, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza de esperança. Mas desejamos que cada um de vós, cada um de nós, mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança. Não há meio termos com Deus. Deus não é Deus em razão se eu tenho a minha despensa cheia. Deus não é Deus se o tanque do carro está cheio de gasolina. Deus não é Deus se eu tenho um emprego para lhe bater o meu cartão e o ponto. Eita, Deus tremendo. Mas Deus é Deus em todo o tempo para a glória do Senhor. Deus colocou sobre a criação de suas mãos uma obra. E a vontade de Deus em cumprir o que é o desígnio da sua justiça e santidade vai se cumprir. E nós, mediante a sua graça e misericórdia, temos que aceitar de Deus o conduzir para se assentar neste lugar de esperança e verdade. Eu preciso reter a minha esperança. Eu preciso reter a minha esperança. Eu preciso reter a minha esperança. E quando o Senhor falando com Abacuque dando a resposta que ele assim implorava no seu capítulo 1, antes dele dizer assim que o justo viverá pela fé, ele disse uma coisa que assusta a gente. Ele disse assim, olha, eis que a sua alma
se incha. Eis que a sua alma se incha. Quando Deus, usando o salmista, no Salmo 78, o Senhor disse assim, através do salmista, que Deus trouxe o testemunho de Jacó em Israel, colocou o testemunho em Jacó, para que através do testemunho que está em Jacó, que está em você, que está em nós compreendamos quem é Deus, como é Deus, esse ser inacessível, que nós não sabemos como Ele é. A Bíblia diz assim que Ele é Espírito, mas a sua grandeza, diz a palavra, que Ele é glória e verdade. Um Deus que não sabemos dimensionar o seu tamanho, porque Ele mede todo o universo com a palma de suas mãos, tamanha a sua grandeza. Que conhece as estrelas, que são trilhões, se tiver um número que se possa quantificar pela criação do homem, que eu creio que é impossível, conhece todas pelo seu nome. Um Deus que nos dá com sua graça e misericórdia alguns picos de inteligência através da teologia, de se conhecer o que são os atos de Deus, e correlacionamos com a teologia, Deus permitindo esses pequenos picos de conhecimento para poder compreendê-lo e conhecê-lo. Nós nunca conheceríamos a Deus se Ele por si só, entenda isto, não tivesse se escondido um pouco na sua glória, para que pudesse revelar-se em nós através de Jesus. Se Cristo, Deus, não tivesse se esvaziado, nós nunca teríamos conhecido como nós o conhecemos, porque o Senhor Jesus disse assim: olha, querem conhecer o Pai? Então olhem para mim, ouçam a minha voz, vejam os meus atos e conhecereis e vereis o Pai. O próprio Deus nos conduzindo a Cristo, para que em Cristo sejamos conduzidos ao verdadeiro Pai. Inseridos, enxertados uma verdadeira oliveira, com um propósito que Deus elaborou em nós, para que se nós retivermos nossa esperança, a glória que eu não vejo hoje, o poder que eu não vejo hoje na sua integridade, mas naquele dia eu verei para a glória do Senhor, porque é uma promessa para a igreja de Deus, porque naquele dia nós o veremos assim como Ele é. A promessa de um Deus que diz assim, que você ainda não pode entrar na minha glória, mas naquele dia eu farei você entrar na minha glória, e assim como eu sou, você me verá. Pai eterno, como eu aguardo esse dia, a dor desses tempos, a vergonha desses tempos, a extrema necessidade desses tempos, não é nada comparado com aquele dia. Oh Deus da verdade, oh, ajuda-nos a reter essa esperança, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a reter essa esperança para a sua glória, oh Deus de amor, oh Deus eterno. E quando esse homem disse isto, há uma coisa que eu preciso lutar antes de colocar o ponto em relação ao que opera essa esperança. Quando nós vemos um dos livros mais citados ultimamente em nossa igreja, o livro de Jeremias, capítulo 18, como se tem falado nesses últimos dias sobre esse livro de Jeremias, capítulo 18. Há algo que eu preciso lutar, há algo que eu preciso resistir, porque eu preciso reconhecer
que as minhas limitações não invalidam as promessas de Deus em minha vida. Não minimizam o que é Deus em minha vida. O salmista diz assim, o Salmo 118, 22. Ontem talvez não tenha sido um dia muito bom para a gente ou para você. Mas o Salmo 118, verso 22 e 23, ele diz assim uma coisa que é impressionante para a gente, que eu preciso tomar cuidado com isso. Ele diz assim que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Mas no verso número 23 ele diz assim, olha, foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aquele que tudo criou veio ao mundo, que criou os que são seus, e os seus não o receberam. Mas Deus diz assim, olha, foi o Senhor que fez isto. Isto é maravilhoso. Para que aquele dia mal que foi para mim, mal, ruim, péssimo, Deus dizendo assim, olha, haverá uma nova oportunidade, haverá um novo dia, haverá um novo amanhã, haverá um novo agir de Deus em nossa vida, se nós retivermos a nossa esperança e não rejeitar essa fé que está em nós, não rejeitar essa promessa, não rejeitar aquilo que é colocado como a pedra da esquina, que une, que firma, que centraliza, nós conseguiremos um dia plenamente de vitória na presença do Senhor. Oh Deus eterno, eu preciso lutar com aquilo que procura me afastar e abrir mão dessa esperança. Quando Deus colocou o que é o testemunho em Jacó, Deus falando em Isaías diz assim, olha, vós sois as minhas testemunhas. E quando você procura entender o que é essa contextualidade de testemunha, testemunha é aquilo que é ocular, aquilo que alguém ouviu de terceiros, mas agora ele diz para nós, você, eu, nós somos testemunhas do quê? Do que é o agir de Deus em nossa vida. Vós sois as minhas testemunhas. Você é testemunha dizendo, Deus operou em minha vida. Eu era incontrolável, mas Deus controla a minha emoção. Eu era um ser plenamente cheio de medo e incerteza, mas eu testifico que um Deus verdadeiro que entrou na minha vida e arrancou o medo, tirou o receio da morte, tirou o receio que eu tinha de sair às ruas e testificar desse Deus. Eu testifico que Ele é verdadeiro em minha vida. Eu testifico que Jesus mudou a minha vida. Eu testifico que a verdade dele está em mim, trazendo em mim uma graça da qual eu reconheço não é minha, é dele, para trazer em mim uma glória que não é minha, mas a glória é dele. Vós sois as minhas testemunhas. E quando eu entendo isto, igreja, eu começo a compreender que com Deus não há parcialidades. Eu preciso ser todo dele. Eu tenho que ser todo dele para a glória do Senhor. E quando você começa a ler lá em Daniel capítulo 4, a gente começa a ver, igreja, a partir do verso 26 em diante, um testemunho que requer de nós uma atenção. Eu tenho testemunho de Deus em minha vida. Eu testifico que Ele é em minha vida. Eu sei que esta fé que Ele colocou em mim vem dEle, é um dom que vem dEle. E essa esperança está colocada sobre esse pedestal de fé. Mas eu preciso me entregar por completo a esse Deus.
Quando você começa a ler Daniel, no seu capítulo 1 em diante, a gente vê os feitos que Deus fez com Nabucodonosor. E o próprio Nabucodonosor entendeu e confessou a grandeza desse Deus. Mas não é somente os feitos de Deus em minha vida e eu me alegrar nesses feitos que me torna plenamente cheio dessa esperança e verdade. Eu preciso me render a Ele e tirar de mim tudo aquilo que eu ainda tenho como ídolo em minha vida, para que a retenção dessa fé e esperança se torne plenamente verdadeira em mim. Nabucodonosor reconheceu, e quando você vê o verso 17, ele diz assim, olha, capítulo 4, Daniel: esta sentença é por decreto dos vigiadores, esta ordem por mandado dos santos, a fim de que se conheçam as viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos. Nabucodonosor disse isto, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. E no verso 26 diz assim, olha, quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes, isso já era Daniel falando com ele, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. E no capítulo 32, a sentença de Deus sobre Nabucodonosor, para que ele pudesse entender que com Deus não pode se haver parcialidade. Porque quando se começa a ver esse capítulo 4, né, que ele começa a falar de Daniel, quando ele procurou alguém que revelasse o que era esse sentido desse sonho que ele teve, ele disse assim, olha, Daniel, cujo nome é Beltesazar, que é o nome do meu Deus. Mesmo sabendo as maravilhas de Deus e tendo esse testemunho em si, ainda insistia em manter-se no lugar do seu antigo Deus. Eu tenho fé, ando pela fé, tenho esperança, mas se há ainda em mim ídolos dos quais Deus quer que eu abra mão deles, eu preciso abrir mão deles. A minha esperança não será perfeita se eu ainda faço de mim mesmo Deus de mim mesmo, em que eu coloco as coisas como deuses diante de mim, em que eu coloco as pessoas como deuses diante de mim. Mas há um Deus que é tão ciumento, um Deus que nos ama tanto, que pelo seu Espírito Santo, diz assim, olha, o Espírito Santo do Senhor tem ciúmes de nós e quer-nos por completo, para uma fé verdadeira, para compreender que assim como Nabucodonosor, que teve uma mudança completa em sua vida, do trono assentado, foi morar na relva, da onde se alimentava da mesa dos reis, se alimentou da grama, até que se completasse 7 anos, para que ele pudesse compreender que Deus é soberano sobre todos os homens. Não é só a palavra de boca, Raedei, mas é palavra que sai de dentro do coração e da alma. Eu digo que Deus reina porque sai de dentro para fora. Eu digo que Ele tem domínio porque sai de dentro para fora, de uma alma, de um espírito rendido ao Senhor, porque Deus reina sobre a minha vida para a glória do Senhor. A minha esperança tem que ser plena, Sharai. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Bendito é o nome santo do Senhor. Do mesmo modo, em Jeremias capítulo 10, no livro de Jeremias, Deus começa a falar para a gente algo que eu preciso ter atenção nisto, igreja. Nós falamos muito do que é o capítulo 18 de Jeremias, mas muita gente esquece de estancar e apresentar as razões das quais Deus deu aquela visão, e o desabafo de Deus em ver que o povo não aceitava a sua palavra. É como que nós aqui presentes
Dizemos assim ao Senhor: Senhor, eu quero ouvir uma palavra que alegre meu coração, que eleve a minha alma e meu espírito, porque eu sei que Tu és o Deus que se compadece aquele que é contrito do coração e abatido de espírito, que tem um coração quebrantado, que tem um espírito quebrantado, e Tu nisso se alegra. Mas fala aquilo que eu quero ouvir. Mas muitas vezes Deus quer nos falar aquilo que precisamos ouvir, e sermos colocados num lugar que nós não queríamos ser colocados, mas Deus nos coloca nesse lugar. A esperança precisa ser retida em nós, da maneira como Ele assim colocou em nós. Eu espero desta forma, como assim Tu tens determinado. E quando você vê em Jeremias, Deus começa a trabalhar no capítulo 2, no verso 25, e já começa a trabalhar uma coisa específica em Israel. Ele diz assim: olha, evita que o teu pé ande descalço, e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não há esperança. Não, porque amo os estranhos, e após eles andarei. Os nossos ouvidos se tapam, os nossos olhos se fecham, os nossos lábios emudecem, quando nós perdemos a esperança. Quando perdemos a esperança, não contemplamos mais a luz da glória que o Senhor manifesta no meio da sua igreja. Não há palavra que satisfaz, não há hino que nos alegre, porque na realidade a razão não é para alegrar aquele que canta ou aquele que ouve, mas alegrar aquele pelo qual é oferecido. Essa é bem da verdade. Os nossos relacionamentos não nos alegram, porque não há esperança. Mas Deus não desiste da gente. Deus continua procurando nos alcançar, porque precisa ter essa esperança queimando dentro do nosso peito. Xaraede andará súbia. E ele lá no capítulo 17, verso 7, ele dá um brado para todos. Ele diz assim: olha, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Quando eu creio e espero, tenho esperança, eu digo: eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Dificuldade financeira, você não vai me abater, porque eu sou do Senhor. Incompreensão da vizinhança não vai me abater, porque eu sei de quem eu sou do Senhor. Patrões incompreensíveis não vão me abater, porque eu sei de quem eu sou, e quem é a minha esperança é o Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. E entra no capítulo 18, e Deus começa a falar assim: olha, Israel, eu sou o oleiro e você é o barro. Deixa eu te moldar, deixa eu trabalhar em ti. Você só quer que eu haja, entre, esteja em um certo lugar, mas tem um quarto aí que você não deixou eu entrar. Você entendeu errado o que é entrar no quarto. Eu preciso entrar com você no quarto para que você me busque e encontre. Se há um quarto que ainda não deixei o Senhor entrar, no que é esse templo, que é a minha vida, eu preciso deixar Ele entrar. É tudo. É tudo, é por completo, é tudo, é por completo, é tudo, é por completo. Ele diz assim para nós: vós sois o meu templo. Não é templo pela metade, é templo por completo, para que uma glória inerente de Deus inunda esse templo para a glória do Senhor. E ele continuou falando: oh Israel, deixa eu te moldar. E o vaso se desfaz, se desmancha, remodela novamente. Aí Deus mostra para a gente, para mim, para você, o porquê desse vaso toda vez se deixar quebrar,
nas mãos do oleiro. E no verso 12, mesmo capítulo 18, ele diz assim para nós: mas eles dizem, Israel dizia, mas eles dizem, não há esperança. Você entende o que se perde a vida quando não retenhamos o que é esperança em nosso ser? A esperança nos mantém olhando para Deus, para que nessa fé verdadeira a Ele nos deixemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Diz que a palavra que Ele lança na igreja, em nossos corações, para nos moldar, nos qualificar para aquele grande dia, a gente aceita e recebe em toda a sua integralidade de um Deus que transforma verdadeiramente. Mas eu tenho que aceitar esse testemunho. E toda vez que eu me olho no espelho e vejo de um homem que foi imperfeito ontem, está menos imperfeito hoje, porque há um agir de Deus em minha vida e em sua vida. Eu testifico que Deus trabalha em minha vida. Já para concluir, igreja, em razão do tempo, como então essa esperança se fundamenta em nós? A esperança é alimentada na gente. É bem verdade que há a palavra, é bem verdade que há a inspiração dos cânticos, é bem verdade que há o louvor, é bem verdade que há a verdadeira adoração. Mas há uma coisa que alimenta essa esperança. Além de tudo isto, atividade em esperança. Eu preciso estar ativo na casa do Senhor. Eu preciso estar ativo na fé com o Senhor. O nosso Deus não é um Deus que somente no orar ao deitar, orar ao levantar, e fazer uma rápida leitura devocional, que não é errado, todos nós podemos fazer, e cantar 1 ou 2 hinos. Mas o culto é o dia inteiro. O culto, Gleidson, é o dia inteiro. Raide andarachou. Eu falo, eu vou à casa de Deus, porque eu vou ao culto. Mas eu esqueço que o culto está em mim todo o tempo. Salmo 34, 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contrito de espírito. Salmo 51, 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus, em todo o tempo a atenção de Deus em ti, igreja, porque o culto é continuamente para a glória do Senhor, dia todo, o tempo todo. Eu preciso estar ativo na casa do Senhor. Só faço naquilo que eu me encaixo. Oh, Deus eterno, eu não quero me aproximar de fulano, beltrano, porque eu não quero compromisso com ninguém. Oh Deus, eu não quero compromisso com a obra de Deus. Mas tem uma coisa: quando você se sente útil na obra, essa esperança se mantém acesa. Você testifica: olha, Deus está usando, Deus está me usando, Deus está operando, Deus está transformando. Eu tenho um cargo não somente por ter um cargo, eu tenho uma chamada, uma vocação dele, e esperança eu sirvo. Em esperança eu sirvo. Deus sabe como é o equilíbrio em nosso espírito. Deus sabe como é o equilíbrio em nosso emocional. Mas não é um Deus apático, que nos deixa à parte de qualquer circunstância. Um Deus que fica no canto esperando ser chamado para o meio do ringue. Mas é um Deus que diz assim: essa luta não é tua, é minha. Essa briga não é tua, mas ela é minha. Descanse em mim, eu darei a vitória para você. Descanse em mim, diz o Senhor. Mas eu preciso estar ativo no que é os negócios de Deus. O que são os negócios de Deus?
Dizem o quanto dele eu espero e entendo que ele moldou a minha vida. A esperança em mim é vivificada pelo contínuo mover do Espírito Santo e me conduzindo no que Ele quer fazer para a glória do Senhor. Naquilo que eu não entendo, mas eu sei que Ele vai fazer. Naquilo que eu não compreendo, mas Ele sabe como fazer e quer me colocar lá. Eu digo, Senhor, eu estou passando por uma dor tão grande e Tu queres que eu ore por essa família. Uma dor que rasga o meu peito, parece que queima dentro do meu intestino, que deixa minha cabeça doendo. Mas Tu dizes, levante e ora por esta família. Arás, Rei, Sobia, e você vai e se levanta, Xiribicomdarai. Naquilo que precisamos ser consolados, Deus nos conduz para consolar a outros. E como se não bastasse ainda, Deus diz assim: olha, não é somente esse não, haverá ainda uma outra família, e tu orarás por eles. A atividade na obra de Deus, o correlacionar-se com os negócios do Pai, incendeia a nossa esperança. Eu vejo Ele operar em mim, eu vejo Ele operar através de mim, eu vejo Ele operar sobre mim. Eu não sei como Ele é, eu não sei como é a sua glória em toda a sua dimensão, mas vai chegar o dia, vai chegar a hora, que Ele vai me colocar lá. Retenha a sua esperança, segure-a firmemente, coma, beba nessa esperança na presença do Senhor. Oh Deus eterno, quando Deus falando com Ageu, em relação como é o coração do povo diante da casa de Deus, o que é quando a esperança se apaga da gente, igreja? É assustador, ofusca a nossa vista, embaralha os nossos sentidos e compreensões. Mas como deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós, através de nós, dentro de nós, tudo se clareia, ainda que haja dor naquilo que muitas vezes Deus quer que sejamos ou façamos, mas tudo se clareia para a glória do Senhor. E quando Deus falou com Ageu de uma maneira muito acentuada, Ele disse assim, no capítulo 1, verso 13 e 14, disse assim: então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, um povo que estava distante, um povo que não se importava com a casa do Senhor, um povo que não se importava com a obra do Senhor, um povo que tinha muitas funções, mas não se importava com os negócios de Deus. Deus disse para eles assim, não jogou no rosto deles o que estavam fazendo, mas Ele falou assim: olha, eu sou convosco, diz o Senhor. Israel, eu sei que você está assim, é um problema emocional teu, mas Israel, eu sou convosco, diz o Senhor. Eu estou com uma confusão na minha cabeça, mas Ele diz, eu sou convosco, diz o Senhor. A minha casa está uma bagunça, mas Ele diz assim: olha, Israel, eu sou convosco, diz o Senhor. E quando você vê no verso 14, algo que faz nos abraçar o que é a grandeza, o amor desse Deus, que não nos deixa minguando em nossas próprias dúvidas e inconstâncias, mas Ele procura trazer em nós o que é o renovo na sua presença. Nós ouvimos na terça-feira passada que o renovo está chegando, que Ele manda o renovo para nós, e o renovo muitas vezes vem para a gente não quer pegar, a gente não quer receber,
mas o renovo está aí, está diante de nós, pelo poder da sua palavra. Então tome isto para a glória do Senhor, tome esta verdade, porque reter a esperança compete a nós, reter na presença do Senhor. E no versículo 14 ele diz assim: igreja, o que é isto, igreja? Meu Deus do céu, o que é isto, igreja? E o Senhor levantou e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, não somente o espírito dele, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Deus levanta o nosso ânimo, Deus levanta o nosso espírito, Deus levanta o pronto ânimo em ti e em nós, igreja, para que nos sintamos úteis para fazer e cuidar dos negócios do nosso Pai. Esperança em atividade. Deixe Deus renovar a sua esperança com atividades na casa do Senhor. Se interesse sim, busque sim, se esforce sim em todos os eventos, se esforce sim em todos os propósitos, se esforce sim em todas as reuniões solenes, se esforce sim naquilo que Deus permite você fazer e ter na presença dEle, porque Deus quer incendiar em nós uma esperança nele, a convicção de uma verdade que não muda, uma certeza que naquele dia estaremos lá na presença dele para a glória do Senhor, que nosso sofrer não é em vão, mas há algo que Deus procura trabalhar em nós, porque Ele sabe tudo isso da gente. Deus eterno, Deus sabe que nada temos, que nada podemos fazer, que nada somos, que não há capacidade alguma em nós, mas o seu Espírito Santo, na virtude do seu Espírito Santo, há uma promessa de Deus para nós. E já encerro aqui em Romanos capítulo 15, verso 12 e 13, que diz assim a palavra do Senhor. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Deus sabe as nossas limitações, que nós muitas vezes contemplamos a luta e deixamos de olhar para Deus, mas Ele diz para nós assim: olha, ora, o Deus de esperança, o Deus de esperança, o Deus de esperança, vos encha de todo gozo e paz em crença. Para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo de Deus. Igreja, Deus vos continue abençoando para a glória do Senhor. Que Deus vos inunde de plena paz e esperança nele. Que ao levantar-se deste banco, haja em vocês um enxerto profundo do Espírito Santo de Deus, queimando o seu peito em esperança na presença do Senhor. Deus vos abençoe em nome de Jesus.